Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Está começando mais um programa Resenha Econômica, realizado pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo. O episódio de hoje foi produzido e será conduzido pelo Lorena e por mim, Plínio. E nesse momento de pandemia da Covid-19, adotamos um cronograma especial para continuar trazendo novos assuntos, debates e deixar você informado. No entanto, nossos programas estão sendo lançados apenas no formato de podcast, com periodicidade quinzenal, por conta do distanciamento social e de não termos aparatos técnicos da rádio universitária à nossa disposição. Então sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões. Neste episódio, vamos olhar para fora do Brasil, para alguns países que estão obtendo sucesso no controle da pandemia e podem servir de exemplo para nós na luta contra o vírus. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, queremos lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes. O nosso Instagram é o @pedeeconomiauf. E nesse período, além do nosso podcast, também temos feito resenhas escritas, e estão todas disponíveis no nosso site, pedeeconomiauf.wix.com/site. Estamos vivendo um momento de crise global, talvez a pior desde a Segunda Guerra Mundial, e completou 75 anos de seu fim neste ano de 2020. Enquanto o Brasil segue na direção contrária à volta à normalidade, outros países estão obtendo sucesso no controle da Covid-19, como, por exemplo, Nova Zelândia, Vietnã e Malásia. A edição de hoje apresentará as estratégias adotadas por eles e do que podemos aprender para adaptar suas ações em nossa realidade. A escolha desses 3 países vem de encontro a um contraponto sobre como a pandemia é tratada no Brasil. As disputas entre narrativas que aqui encontramos tornaram as medidas contra a pandemia partidarizadas. Notadamente, de um lado temos os favoráveis às medidas de isolamento social, encabeçadas pelos governadores de estado, e do outro os que são contrários às medidas de isolamento social, referenciados na figura do presidente da República. O sucesso desses 3 países não está relacionado ao viés ideológico de cada líder, mas da seriedade com que cada um tratou o assunto. A Nova Zelândia tem como primeira-ministra a social-democrata Jacinta Ardern, a Malásia o conservador Muhyiddin e o Vietnã o membro do Partido Comunista Nguyen Xuan Phuc. Antes de começar a tratar sobre cada país em específico, vamos olhar um pouco os dados da pandemia de cada um, começando pelo número de casos confirmados a cada 1 milhão de pessoas. Esse indicador é obtido dividindo o número de casos pela população total do país e depois multiplicando por 1 milhão. Bom, os dados apresentados são de 20 de maio de 2020. A Malásia possui 222 casos por milhão de habitantes, Nova Zelândia 236, Vietnã incríveis 3 casos por milhão de habitantes e o Brasil possui 1.298. O primeiro caso na Malásia foi confirmado em 25 de janeiro, no Vietnã, 1º de fevereiro, na Nova Zelândia, 26 de fevereiro e no Brasil, em 17 de março. Uma questão que pode ser levantada é de como esses países controlaram o alastramento da doença e possuem um menor número de casos que foram atingidos antes do Brasil. E para entender isso, vamos começar pela Nova Zelândia. Na ilha de apenas 4,8 milhões de habitantes, cuja população é menor que a cidade do Rio de Janeiro, foram adotadas algumas das restrições mais duras do mundo, logo no início da pandemia. Os primeiros casos do novo coronavírus na Nova Zelândia foram relatados no final de fevereiro, como observado anteriormente. No dia 23 de março, foi decretada a suspensão das atividades não essenciais, como, por exemplo, bares, restaurantes e parques. E já no dia 25 do mesmo mês, após o registro de 205 casos de infecção, o país declarou estado de emergência e confinamento obrigatório, também conhecido como lockdown. Além disso, a primeira-ministra, Jacinta Ardern, decretou que todos os cidadãos que fossem regressar ao país deveriam ficar em isolamento em instalações designadas pelas autoridades. A decisão de adotar essa forma mais agressiva para eliminar o vírus é bem diferente da que normalmente foi abordada por os outros países, que consiste basicamente em atrasar o quanto puder a chegada do vírus e depois adotar algumas medidas para achatar a curva de casos. No dia da gravação desse podcast, a Nova Zelândia registra 1.153 casos de coronavírus, sendo que, em média, 90% dos infectados já se recuperaram.
e apenas 21 mortes. O país já executa a abertura gradual de quase toda a atividade econômica e social. O governo, no entanto, manterá as normas de distanciamento social. Já a Malásia é um país do Sudeste Asiático, com cerca de 33 milhões de habitantes. Seu PIB per capita, que é a soma das riquezas produzidas nele dividido pela população, é de 11 mil dólares. É um país relativamente pobre. Quase 2 meses após a identificação do primeiro caso, a Malásia começou a adotar medidas que eles denominam de ordem de controle de movimento. Dentre essas medidas estão fechar todos os estabelecimentos, exceto os que vendem comida, proibir a entrada e saída das pessoas do país, pagamento de auxílio às famílias de baixa renda no valor de R$ 1.300 em abril e R$ 800 em março, esse valor já convertido. Internet grátis, subsídio à energia, pagamento parcial de salários para evitar demissões, dentre outras ações para fazer com que as medidas de isolamento sejam respeitadas. A Malásia, em 1998, já havia enfrentado um surto, o vírus Nipah, que saltou de morcegos para porcos e de porcos para humanos, matando cerca de 100 pessoas antes que as autoridades do país controlassem a doença. O sucesso em conter a Covid-19 está diretamente relacionado com esses outros surtos zoonóticos de 1998, que os fizeram perder bilhões de dólares, matando todos os porcos do país em um curto período de tempo. Quanto mais tempo se posterga para conter o vírus, maior são os custos econômicos. O custo de prevenção do contágio, ou seja, evitar com que a pessoa se contamine, é menor do que o tratamento e a busca de uma vacina para toda a população. Passando para o Vietnã, talvez seja uma das mais impressionantes estratégias tomadas para enfrentar a pandemia. É um país do Sudoeste Asiático, com 95 milhões de habitantes e um terço mais pobre que o Brasil, e um sistema de saúde altamente precário. Para começar, nós vamos voltar lá em 2002, para falar do surto de SARS-CoV-1. Lembrando que o vírus que circula hoje é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 é mais letal e menos transmissível do que o SARS-CoV-2. Durante todo o ano de 2002, a China tentou esconder o que já acontecia no país, e mesmo com pedidos da OMS, não passou informações sobre o surto de SARS-CoV-1. Apenas em 2003, quando um avião da China com destino a Singapura pousou em Hanoi, capital do Vietnã, para um passageiro que passava mal ser atendido, e aí que foi descoberta toda a situação. Vários médicos e enfermeiros que atenderam pacientes foram contaminados pelo vírus. Logo depois, a OMS declarou alerta global. Desde dezembro de 2019, com a suspeita de que o novo vírus estivesse circulando na China, o Vietnã já tomava medidas e preparada para a chegada dele no país. Vietnã e China, mesmo se tratando de países com um único partido de viés comunista e economia socialista de mercado, não se dão bem, inclusive tendo entrado em guerra em 1969, devido ao Vietnã ser aliado à União Soviética. E qual que é a importância dessa informação? As relações conflituosas entre os dois estados e o surto anterior de SARS-CoV-1 fizeram com que o Vietnã tomasse contramedidas antes da doença alcançar seu território. Toda essa desconfiança em relação à China fez com que eles ficassem preparados. Diferentemente de Taiwan e da Coreia do Sul, o Vietnã não é um país rico. Tratar os casos sem recursos e com um sistema de saúde frágil seria muito difícil. A estratégia contra o Covid-19 do país asiático foi prevenir e tentar evitar ao máximo que a doença se espalhasse. Desde então, possui 324 casos e 0 mortes causadas pelo novo vírus. O plano do Estado vietnamita foi bem simples. Ele identificava todas as pessoas que mantiveram relações próximas com os contaminados e isolavam elas da sociedade. Ou seja, mesmo que você não esteja doente, precisa se isolar por ter tido contato com um doente. Diferentemente do Brasil, só testa quem necessita de atendimento hospitalar. O Vietnã não tem testes suficientes por milhões de pessoas, igualmente como nós. Outra medida mais agressiva foi impedir a locomoção de toda a cidade ou bairro em que havia um caso notificado. As escolas não chegaram a abrir esse ano e todos os estudantes permaneceram em casa. E em 1º de abril, ninguém mais entrava ou saía do país. As campanhas que o governo faz nas mídias de comunicação em massa
denota o vírus como inimigo do país, apelando para o sentimento de nacionalismo. Fez com que toda a população entendesse a gravidade do problema e passasse a contribuir para que as medidas que o governo adotasse fossem aceitas. Negativamente, isso fez com que algumas pessoas infectadas fossem muitas vezes hostilizadas. O governo ainda produziu um aplicativo celular para informar a população, além de prender todas as pessoas que divulgam notícias falsas, o que também pode acabar servindo para prender opositores políticos. Ao longo dos meses de preparação para a pandemia, diversos equipamentos de proteção individual, EPIs e testes que não foram usados integralmente estão sendo doados a países vizinhos. Agora, trazendo um pouco do assunto para a nossa realidade, o Brasil foi um dos primeiros países a comunicar ao OMS sobre a então epidemia. E desde então, não adotou medidas preventivas para se evitar uma proliferação do vírus. Há uma total descoordenação do governo federal com os estaduais e municipais, além de discordâncias com o Ministério da Saúde. Podemos observar nos últimos acontecimentos com a exoneração de 2 ministros, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Paes, por não concordarem com os desejos do presidente. Há diversos estudos que demonstram que a cloroquina não é efetiva para o tratamento de Covid-19, além de gerar problemas cardíacos e ocasionar infarto. Cada estado da federação se tornou um foco da doença, e o custo para atender todos os pacientes que vão ao UTI é muito maior do que para se prevenir. O governo federal apenas reage passivamente com o custo da doença no país, delegando que a economia é mais importante do que conter a pandemia com as medidas de isolamento. As consequências econômicas já estão dadas. A recessão global não é devido às medidas de isolamento social, mas sim das consequências da pandemia. Segundo o SEB, um dos maiores bancos da Suécia, a economia do país nórdico vai encolher 6,9% esse ano. E isso sem a Suécia adotar qualquer medida de distanciamento social. Já na Nova Zelândia, a primeira-ministra disse que eles enfrentarão as condições econômicas mais desafiadoras desde a Grande Depressão. E mesmo no melhor cenário pós-pandemia, o seu PIB ainda sofrerá uma queda de 5%. O PIB do Vietnã caiu 3,8% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o crescimento de 6,8% no mesmo período em 2019. Do que adianta abrir o comércio se não teremos para onde exportar e importar os produtos? A crise econômica atingiu todos os países igualmente, pois o mundo é interconectado e interdependente. Então, se as maiores economias sofrem, o resto do mundo também sofre. Quanto mais tempo o vírus continuar em circulação no país, pior vão ser as consequências econômicas. O consumo da família corresponde a em torno de 65% do PIB brasileiro, e ele é drasticamente afetado pelas decisões das pessoas. E se elas continuarem com medo, irão continuar consumindo? Vamos receber turistas do exterior e ter turismo interno? Bares, casas de shows, eventos esportivos, entre outros, podem abrir, mas eles receberão a mesma quantidade de público? As mães e os pais vão mandar seus filhos para as escolas se elas estiverem abertas? As pessoas comprarão uma casa ou um carro, fazendo a decisão de consumo de longo prazo, se não sabem, serão demitidos amanhã? Não são as medidas de isolamento que fazem a economia ser atingida, mas a pandemia, o medo das pessoas de morrerem por não ter atendimento hospitalar ou de serem demitidos e ficarem sem renda. Mais do que medidas pontuais de isolamento, Nova Zelândia, Vietnã e Malásia trataram a pandemia com a devida cautela, encarando os problemas apresentados e com seus líderes assumindo a responsabilidade de evitar o máximo de mortes possíveis. Diferentes ideologias políticas, mas nenhuma duvidando ou desacreditando da ciência. Quando até o presidente espalha a notícia falsa, contribui para a desinformação. E essa desinformação mata. Milhares de mortes não são aceitáveis. E esses países demonstram isso. Se há um culpado para tantas mortes no nosso país, é o presidente, que mente e age deliberadamente contra a vida humana, desacreditando a ciência e contribuindo para um genocídio. É isso, galera. Mais uma edição do programa Resenha Econômica vai chegando ao fim. Caso vocês desejem entrar em contato conosco, fiquem à vontade para nos enviar perguntas e sugestões através do nosso e-mail, peteconomia@gmail.com, ou pelo nosso site, peteconomiaufes.wix.com/site. Sua participação é muito importante para nós. Aproveite para nos seguir no Instagram, o @peteconomiaufes,
para ficar por dentro de outras atividades do nosso grupo, com as resenhas escritas, seminários, o tema do Resenha Econômica da semana, entre muitas outras coisas. O programa Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UF, em um formato exclusivo de podcast por conta da paralisação das atividades da universidade. Tomem todos os cuidados necessários, se for possível. Evitem aglomerações, usem máscara e fiquem em casa. Até mais. Tchau. Defendam o SUS.